Glória. Quem tem aleluia? Quem pode celebrar Jesus com as palmas bem fortes? Bem fortes. Dai glória a Deus. Amém? Ainda de pé, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 7. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 7 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Pode se assentar no nome de Jesus e aplauda o Senhor mais uma vez nessa noite. Glória a Deus. Os irmãos, hoje o Espírito do Senhor, Ele colocou no meu coração ministrar essa palavra com missões. E o que Deus quer falar nessa noite com a sua igreja é sobre missões. Porém, algumas atitudes mal entendidas sobre missões. Eu fico às vezes analisando muitas coisas na mídia, e a maioria delas eu nem abro o vídeo, mas dá para você ter uma noção de algumas coisas que está acontecendo hoje com a igreja de Cristo na terra. Eu sei que hoje muitos escândalos estão sendo gerados pelas mídias, pelas redes sociais. E há um tempo atrás o Senhor me incomodou muito com esse tema, glória e fama. Diga, glória e fama. Glória e fama. E a igreja, eu não sei o que está acontecendo, se é falta de informação, se é falta de tirar tempo para meditar na palavra do Senhor, que eu creio que é isso, ou infelizmente conhece e ignora. Dessas duas coisas, uma coisa é certa: ou está faltando entendimento, conhecimento, ou conhece ignorando a palavra do Senhor. E eu faço menção da abertura do versículo que nós acabamos de ler, 5 do capítulo 2 de Filipenses, porque aqui está uma das chaves sobre missões. Uma das maiores chaves sobre missões está em Filipenses 2,5. Quando o texto vai dizer que Jesus, sendo como Deus, Ele não mediu, Ele não colocou na balança se valia a pena ou não, se esvaziar da glória dEle, da majestade dEle, para vir no mundo, ser humilhado, servo, e passar o que passou. O texto vai dizer que Ele não mediu, Ele não olhou para esse lado, sendo Ele Deus. Eu li numa Bíblia King James, que é a tradução mais clara, Paulo escrevendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Ou seja, eu vou reivindicar, eu vou cobrar o meu direito, porque eu sou Deus. Não, Ele não fez isso. Ele não fez isso. Mas ao contrário, Ele se esvaziou da glória dele, tomou forma humana de servo, veio, foi humilhado, sofreu, assumiu o nosso lugar de sentença de morte, para que hoje nós tivéssemos vida.
Irmão, se você hoje tem esperança de vida eterna, se hoje nós temos esperança de eternidade com Cristo, é porque o próprio Cristo, Ele tomou o nosso lugar, Ele assumiu o nosso lugar, Ele nos tirou do lugar do banco do réu e se colocou lá como réu no nosso lugar. Só que hoje muitos não estão entendendo isso. Igual está dizendo, tentem em vós os mesmos sentimentos. Agora a pergunta é: que tipo de sentimento nós estamos tendo como igreja? Que tipo de desejos tem subido ao nosso coração como igreja? Será que é esse sentimento que Paulo está escrevendo aos Filipenses? Será que é os mesmos sentimentos que Jesus teve ao ponto de esvaziar-se da sua glória? A pergunta é: você tem se esvaziado de você? Nós temos nos esvaziado de nós mesmos para que alguém seja salvo, para que alguém seja alcançado no cativeiro do pecado. Só que hoje, infelizmente, há uma igreja que ela não está se esvaziando de si mesma, mas ela está se enchendo da glória, mas não a glória de Deus, a glória do homem, a glória da fama. E quando Jesus se esvaziou da sua glória, Jesus não veio para a terra para receber glória de homem. Jesus não veio para a terra, irmãos, para ser aclamado rei. A missão de Jesus era morrer. Qual é a sua missão, igreja? Qual é a nossa missão? Jesus veio para morrer. Jesus veio para ser crucificado. Mas aí você pode falar: pastor, ele já foi crucificado, mas ele mesmo diz: quer vir após mim, negue a si mesmo e toma a sua cruz. Tomar a cruz é dizer: ei, Thaís, crucifica. Ei, Talone, crucifica você também. Ei, Silas, crucifica. Só que hoje nós estamos vendo uma igreja que não está se esvaziando de si, mas está enchendo de glória, está enchendo-se de fama. Mas essa glória não vem de Deus, essa glória não vem de Deus, essa glória vem do homem, essa glória vem do mundo. Eu quero te dizer algo muito importante nessa noite. Abra teus ouvidos para o que Deus quer lhe falar, porque hoje Deus poderá responder muitos questionamentos aqui neste culto. Pastor, por que fulano começou a louvar bem? Era criança e cantava, adorava. Agora, pastor, está se passando por uma mulher. Aí há uma interrogação na sua cabeça: mas como pode, irmã Nilda, Deus dá um talento para alguém, e esse alguém começa a louvar, e esse alguém começa a exaltar a Deus, de repente vira a cabeça, está com o cabelo grande. Não falo só de um dos personagens. Aí você pergunta: mas como pode? Eu digo para você, irmãos, e te dou a resposta: porque eu tenho autorização de Deus para te dizer: essa glória não é de Deus, essa glória é de homem. Alguém está entendendo que Deus está falando? Essa glória não é de Deus, essa glória é do mundo. Aconteceram com homens, com reis, rei Salomão. Não pense você que isso, irmãos, é contemporâneo, não. Salomão, irmãos, infelizmente, ele cai na glória do homem e se corrompe. Não houve homem mais sábio na terra do que Salomão. Não houve homem mais rico na terra do que Salomão. Mas a Bíblia diz que no final do tempo, por ele receber glória das nações, ter aliança com mulheres estrangeiras, ele começa agora a levantar ídolos. Ele começa, irmãos, a levantar ídolos. Isso não é glória de Deus, isso é glória do mundo, isso é glória do homem. Eu preciso lhe falar nessa noite: toma muito cuidado com os aplausos que tu recebe. Muito cuidado, irmãos.
seja a prioridade. Salomão, no fim dos teus dias, a Bíblia vai dizer que ele se corrompeu. Aí eu te pergunto, foi Deus? Não. Deus deu sabedoria, Deus deu riqueza, Deus deu graça. 40 anos de reinado sem nenhuma guerra. Nenhuma guerra. O único rei que reinou 40 anos sem uma guerra. 40 anos de paz. Mas no final do seu reinado ele se corrompe. Por quê? Alianças erradas. Talvez começou a achar, eu sou tal, não houve guerra no meu reinado, tenho sabedoria, tenho poder. Mas o poder de decisão está em você, queridos. O poder de decisão está em nós, não está em Deus, não. Deus pode te dar tudo, irmãos, se você imaginar. Você pode terminar seus dias, irmãos, reto, íntegro diante de Deus, ou você pode terminar como Salomão. É um poder de decisão. Deus jamais vai colocar, irmãos, algo nas tuas mãos que vai te levar a se corromper. Deus não é dessa forma, não age dessa forma. Por isso que às vezes Deus, irmãos, ele trabalha em vaso, trabalha para que ele derrame da unção dele. Porque Deus, quando ele quer derramar a unção sobre a sua vida, Deus, ele não quer te perder, mas Deus quer que você se aproxime mais dele. Não é esse sentimento que a igreja hoje está expressando diante de Deus. Estamos vendo uma igreja que está recebendo glória. Estamos vendo uma igreja que está recebendo fama. Mas Jesus, irmãos, ele se esvaziou da glória dele. E o Senhor vai dizer, Belchor, você tem que ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Patrícia, você tem que ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Ei, Jaqueline, você tem que ter os mesmos sentimentos que Jesus teve. A pergunta é, eu estou tendo esse sentimento, Leandro Ribeiro? Porque hoje você vê, irmãos, infelizmente, como um desses casos que eu citei, não falei nome, cresceu louvando, adorando, uma voz ungida, mas hoje está difamando o Evangelho, desfazendo do Senhor. Mas não te assuste não, porque é a palavra de Deus se cumprindo, que no final dos tempos muitos iriam se apostatar da fé. A palavra de Deus diante dos nossos olhos, eu quero, está se cumprindo, nós não estamos enxergando. A palavra de Deus está se cumprindo diante dos nossos olhos, nós não estamos enxergando. Muitas das vezes nós estamos fazendo vista grossa para a palavra de Deus. Mas eu estava aqui agora há pouco orando, o Espírito do Senhor falou comigo, meu filho, se eu buscasse a minha igreja hoje, eu desistiria de buscá-la, porque a minha igreja está manchada de pecado. Eu preciso lavar minha igreja, eu preciso purificar minha igreja, porque caso contrário eu não tenho como buscar a minha igreja. As pessoas, irmãos, estão tomando glória de homens para si. As pessoas não crescem da noite para o dia. Nunca se viu, irmãos, algo semelhante a isso. Uma pessoa começa a louvar hoje, de repente, irmãos, já viajou não sei quantos países, mas num dado momento começa a se corromper, começa a fazer aliança, começa a esquecer, irmãos, do Deus que ela serve, do Cristo que morreu por ela. A igreja ela precisa ter os sentimentos que houve em Cristo, ou infelizmente ela vai continuar perdida. Ela não vai se perder, ela está perdida. Ele se esvaziou, irmãos, dele mesmo, assumindo plenamente forma de servo, tornando semelhante aos seres humanos. Recebeu morte de cruz. Não se iluda, o nosso lugar não é aqui, igreja. Tem muitas pessoas que ainda estão insistindo com Deus, para Deus fazer. Deus não vai fazer, irmãos. Deus não vai te entregar algo que você vai corromper-se. Não vai. Deus ele prefere abrir a sepultura e te recolher, irmãos, antes, fora do tempo, mas para você não perder a salvação. Eu já vi testemunho de Deus recolher a pessoa fora do tempo, para não perder a pessoa para o inferno. Mas eu quero te dizer nessa noite, o inferno é real.
E tem muitas pessoas que, infelizmente, com as suas atitudes, estão se candidatando ao inferno. Com as suas atitudes, com os seus erros, com as suas soberbas, com os seus orgulhos, estão se tornando fortes candidatos a descerem ao inferno. Como nós podemos falar de missões, irmãos, se a igreja precisa ser evangelizada? Como podemos falar de ir para a cidade vizinha, se nós precisamos ser libertos? Tem glória aí? João capítulo 5, versículo 41 vai dizer: eu não recebo glória da parte dos homens. Nós temos muito que aprender com o nosso Salvador. O sentimento dele foi: eu vou me esvaziar, eu não vou reivindicar meu direito como não, eu vou me tornar servo, eu sei para qual estou indo, eu sei qual é a minha missão. Eu quero te perguntar, a igreja do Senhor, você sabe qual é a sua missão? Você sabe qual é a sua missão? Alguns acham, irmãos, que quando a missão dele começa, quando os holofotes bater nele, agora eu estou aparecendo, meu amigo, agora eu estou aparecendo, Janaína, agora chegou o meu momento. Não, irmãos, isso é glória de homem. Holofote não é de Deus, holofote é de homem. Eu vou falar tudo que Deus mandar falar nessa noite, porque eu tenho uma aliança com ele na palavra, que tudo que ele coloca na minha boca eu vou entregar. Fica tranquilo, irmãos, o pastor ele apanha 2 vezes, você só apanha uma. Então aplauda e glorifica o Senhor, exalte a ele, glória a ele. Fica em paz, fica em paz. Ele vai dizer em João 5,41: eu não recebo glória da parte dos homens. O que Jesus está falando? Podia glorificá-lo? Não, não é questão de glorificá-lo, é questão do homem glorificar o homem na face. Eu que estou te fazendo, sou eu que estou te afamando, sou eu que estou te dando glamour, sou eu que estou te levantando, sou eu que estou te exaltando. Jesus foi: eu não aceito glória da parte dos homens. A igreja está aceitando glória da parte dos homens. Hoje nós, infelizmente, nós está tirando nossos olhos nas mídias, nas redes sociais. Pessoas que você nunca ouviu falar, mas num mês explode nas mídias sociais. Mas de repente, irmãos, você vê os escândalos em cima de escândalos da vida dessa pessoa. Que glória é essa? Que glória é essa? E hoje, infelizmente, não. Você precisa estar em destaque, você precisa ser conhecido. Interessante, até onde eu sei, Leandro Rocha, quem é que precisa ser aparecido e conhecido? É Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus Cristo de Nazaré. Não, alguém pode entender da glória. É Jesus Cristo de Nazaré. Quem é que tem que ser visto, irmão? É Jesus. Foi ele que morreu por nós, foi ele que foi crucificado por nós. Não foi você nem eu que foi crucificado, não. Não, de jeito nenhum. Ele não recebe glória de homens. João capítulo 6, versículo 15, segura aí. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Isso aqui quebra. Isso aqui veio para quebrar mesmo. Irmãos reunidos, vamos levantar ele, vamos ungir ele rei. Não tem outro rei como ele. Agora, humanamente falando, irmãos, chegou a minha hora. Estão me reconhecendo. Agora ninguém me. Agora eu não saio de cena. Agora os holofotes estão voltados para mim. Jesus está vendo essa cena. Jesus está ali ouvindo ele. É ele mesmo. Vamos tomar ele. Vamos a coroa. Vamos colocar a capa de rei. Vamos pegar um cavalo de rei para ele. Enquanto eles estão disputando a forma de como vão arrebatá-lo para fazer rei. Ei, Jesus te
Deus já tinha falado com Saul através de Samuel: vai acontecer assim, se você não um ungido. Mas no dia de apresentar quem era o rei, eu acho essa parte interessante. Essa parte de Saul é louvável. Escuta bem. Quando estão reunidos para assim, olha, Deus vai mostrar quem é o rei, quem ele levantou. Aonde estava Saul? Aonde estava Saul? Lá no meio da roda. Não, ele escondeu debaixo das bagagens. Ele escondeu aonde? Debaixo das bagagens. Aí Samuel está lá falando, estou vendo, Deus não vai estar debaixo das bagagens. Quem foi que revelou Saul? Eu estou sentindo a graça aqui. Fique em paz. Se você quer chegar depressa, o mundo pode te ajudar. Se você quer subir depressa, o homem pode te colocar. Mas se você esperar no tempo de Deus, entender que é Deus que te levantou, que Deus te marcou, não importa, você pode estar debaixo da bagagem, que Deus vai te revelar onde você está. Não, pelo amor de Deus, adora o Senhor. Se você entender o propósito de Deus, se você entender a missão de Deus, você pode se esconder, como Saul se escondeu. Cadê ele? Estou procurando o filho de Quis, ninguém acha. Aí Deus tem que falar: ei, Samuel, está escondido debaixo das bagagens. Eu quero liberar essa palavra profética hoje sobre sua vida. Porque quando for seu momento, você vai estar escondido. Você atende o telefone todos os dias, todos os momentos, toda hora. Você atende o zap todo dia, mas no dia ninguém vai te achar nem pelo WhatsApp, nem pelo telefone. Você vai estar escondido. Mas Deus vai estar lá, limpando uma piscina lá, não sei aonde. Não, ela está lá, ela foi, ela viajou, não é longe da cidade não. Mas irmãos, entendo que Deus está lhe falando nessa noite. Isso sim é honra de Deus. Isso sim é glória de Deus. Aleluia. Jesus ouviu que ele não é meu chamado. Jesus, ele sai de fininho e vai para o monte. Por que Jesus não aceitou? Por que Jesus não permitiu ser coroado rei? Não era a missão dele. Por que Jesus ele não aceitava a glória de homens? Porque não era isso. Ele não veio para isso. Agora, por que nós estamos recebendo glória de homens? Por que nós estamos aceitando famas de homens? Sendo que não é para isso que Deus nos chamou. Sendo que não é para isso que Deus nos levantou. Ah, pastor, vou te falar porque, sabe assim, é gostoso. Pode ser até ser prazeroso. Pode até gerar um momento, irmãos, de alegria. Mas qual é o final dessa alegria? Qual é o final desse prazer? Jesus, irmãos, ele percebendo que eles iriam arrebatá-lo para fazer rei, Jesus, ele sai de menino. Jesus não permite ser arrebatado e ser feito rei, porque Jesus não estava na posição de rei. Jesus estava na posição de Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Já entendeu? Da glória, da glória, aplauda, aplauda. Não era a posição de rei, era de cordeiro, que seria levado ao matadouro. Qual é a sua posição? Qual é a sua posição? Não, pastor, acho que o negócio também tem que ser fama. Eu quero ser, pastor, eu quero ser conhecido. Você pode ser conhecido. Só não conte com Deus para isso. Muitos foram conhecidos na mídia. Só que Deus não está nesse negócio. Esse reconhecimento não vem da parte de Deus. Há um tempo
Deus, por isso que me respondeu. Falei, Deus, como pode? O Senhor dá unção, dá dom para pregar, para louvar, e de repente, aí Deus foi falar comigo, falou, meu filho, existe a glória que eu dou e entrego, e existe a glória dos homens. Existe a glória dos homens, existe a glória de Deus. Que quando é Deus, aleluia, ninguém sai, irmãos, aí com um megafone dizendo, agora eu sou homem de Deus, agora eu sou mulher de... Não! A própria unção que está sobre a sua vida fala por você. A própria presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, ela vai falar por você. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 24, e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e eles curavam. Irmãos, a glória se manifestou, a fama dos homens se manifestou no ministério de Jesus, mas Jesus não se entregou à glória e à fama dos homens. Entendeu? Você pode ter certeza, irmão, a unção ela atrai pessoas. Ela vai atrair pessoas. Onde você passar, vai pessoa te ligar, olha para mim. Deus vai revelar, irmãos. O mais profundo que você possa puxar na vida da pessoa, Deus revela. Mas não se entrega a glória do homem, não se entrega a fama de um homem. Levante a tua cabeça e saiba que há somente um sentimento do teu espírito, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus de Nazaré, de que se esvaziar dia após dia e cumprir com o seu propósito e cumprir com o seu ministério. Pastor, mas eu nunca fiz mídia, eu nem fiz cartaz e as pessoas estão me conhecendo. Fique em paz, porque isso vai acontecer. Agora imagina para a época de Jesus. Imagina-nos. A fama corria. O nome de Jesus ia como vento. As pessoas andavam quilômetros e quilômetros de a pé, barcos, navios, para chegar onde Jesus estava. E a Bíblia diz que Jesus curava, Jesus expulsava demônios, Jesus transformava as pessoas. Mas Jesus não se corrompeu. Jesus não recebeu glória de homens. Jesus não recebeu fama de homens. Alguns textos você vai encontrar quando Jesus cura alguém e fala assim, ó, vai e não conte para mim quem. Hoje Deus me usou um milagre aqui, joga lá, espalha na rede social, porque afinal de contas Deus me usou. É assim, não? É assim. É assim, igreja. Olha, Deus fez isso, fez aquilo, amém. Mas cuidado, cuidado, para não se entregar à glória e à fama dos homens, porque a Bíblia diz, irmãos, que a glória dos homens é como a flor que nasce e logo, logo já murcha, seca e não se vê mais. Hoje o que está acontecendo é isso. Muitos estão recebendo glória e fama, vão no auge, mas você pode fazer uma análise, nós não passa no máximo de 2, 3 anos. Começa a murchar e vai murchando, seca. Sabe por que seca? Porque tudo que não vem de Deus não tem fonte para sustentar. Tudo que não vem de Deus não tem fonte para sustentar. Agora, o que vem de Deus, não importa se você é conhecido ou não, tem uma fonte que sustenta o seu ministério, tem uma fonte que sustenta o seu chamado. Ei, tem uma fonte, aleluia, que te dá vigor para continuar a chamada. Tem uma fonte que refrigera as suas forças. Tem uma fonte que renova teu ministério. Essa fonte, irmãos, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, irmãos, ele diz a Bíblia, a sua fama correu por toda a Síria. Mateus 9,31 diz, mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Quem que divulgou a fama de Jesus? As pessoas. Aí eu te pergunto, essas pessoas
queriam tomar Jesus para fazer o rei, essas pessoas que divulgaram a fama dele, aonde elas estavam na crucificação? Aonde elas estavam quando Jesus estava pregado no madeiro? Aonde elas estavam quando Jesus teve sede e alguém lhe deu fel no lugar de água? Onde estavam elas? Aonde estão as pessoas que dão glória hoje para as pessoas? Levante, mas quando a pessoa cai, cadê os seguidores? Aonde estão os seguidores? Aonde estão os admiradores? Irmãos, você não vê. Porque da mesma forma que vem a glória e a fama dos homens, da mesma forma vai embora. Para a glória dos homens, a fama dos homens, só tem glória e fama para você enquanto você é visto, enquanto você ainda tem nome. Esfriou o seu nome, começa a diminuir agora. Ninguém lembra mais de você. Você pode ter 10 milhões de seguidores, vai caindo, e vai regredindo, vai regredindo, e vai regredindo. Porque a pessoa não carregou o sentimento de Cristo dentro dela. Não carregou. O sentimento que estava sendo carregado foi: eu preciso ser conhecido. Eu quero ser conhecido, eu quero viajar, eu quero fazer, eu quero. Mas talvez nunca perguntou: Deus, qual é a sua vontade para mim? Qual é os seus propósitos para mim? Irmãos, quem é que dá glória e fama aos cantores, aos artistas seculares? Quem? O mundo. Irmãos, o mundo tem poder de dar glória. O mundo tem poder de dar fama. Tem. Só que vou te dizer que algo chegou agora, que Jesus não esperava, irmã Elma, que a sua igreja viesse a agir com esse tipo de sentimento. Uma coisa é o mundo, irmão, está perdido. Agora, Jesus não esperava que a sua igreja tivesse certo tipo de atitude como essas. Só que, querendo ou não, irmãos, tudo, irmãos, naquele dia vai ser tratado, vai ser apresentado no tribunal dele, vai ser julgado diante dele. Cuidado, irmãos, com os teus sentimentos, cuidado com as suas atitudes, cuidado com as tuas vontades. Volta e meia me pega falando: Espírito Santo, eu estou lhe fazendo a vontade, eu estou tendo o teu propósito. Que às vezes eu não posso pensar que eu estou tendo o propósito de Deus, uma igreja abençoada como essa, e não estou. Você está entendendo? Mas quando eu aprendo a orar, fala: Senhor, eu estou de acordo, eu estou dando os passos certos, aí Ele vai falar. Ele vai falar, pode ter certeza disso. Meu desejo nessa noite, que é o desejo do Espírito Santo, que se você até hoje, irmão, não entendeu Filipenses 2,5, que você sai desse culto, irmãos, não só entendendo ele, mas vivendo Filipenses 2,5 na tua vida. Mateus 14, vai para você ver. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. Olha o nível, irmã Maria, em que a glória é dada por homem e a fama leva uma pessoa a ser conhecida por autoridades máximas. Herodes escutou, chegou nos olhos: Herodes, tem um tal de Jesus, você tem que descer. Você tem, mas por que? Como assim? Pai, manda morto levantar, morto levanta. O cego de nascença se enxerga.
O surdo, os processos são libertos, não? Sim. Você tem que conhecer lá. Será que não é João Batista que ressuscitou dos mortos? Não. Não se engane, irmãos. O poder que a glória do homem oferece, a fama do homem oferece, te leva diante das autoridades máximas da terra, te faz conhecido dentro dos palácios, mas não é a glória de Deus, não é a honra do Senhor. Porque se o Senhor tiver de honrar você dentro do palácio, que eu creio que Ele honra, aí então vai ser pelos caminhos certos. Porque quando Deus quer honrar, irmãos, você não precisa ser conhecido na mídia, você não precisa ter fama, não. Porque quando Deus quer, Ele revela o profundo e o escondido. Se Deus quer hoje, irmãos, nessa semana de pôr lá dentro da Brasília, do Senado, Ele te põe. Mas como ninguém te conhece, e quem foi que precisa conhecer? Quando Deus quer agir, Deus faz acontecer. É isso que a igreja tem que entender. Olha os lugares que Jesus pregou. A maior parte da evangelização do ministério de Jesus, irmãos, foi nas ruas, foi em praias, algumas vezes em sinagoga. Não, eu quero, se eu não pregar lá, eu não estou satisfeito. Eu quero pregar uma igreja de 1 milhão de membros. Para quê? Se for propósito de Deus, Deus te coloca lá. Não porque eu quero, eu não aceito, já orei com Deus. Irmãos, tem certa oração que você tem que tomar cuidado com ela, porque é a oração contrária à vontade de Deus. Se for propósito, Ele te põe, irmãos, numa igreja de 2, 3 milhões de pessoas para você pregar. Ele é Deus. Mas talvez a vontade dele é para você pregar para 10 pessoas. Não aceito não, 10 pessoas. Ah, irmão. Primeiro, irmãos, que Deus não trabalha com orgulhoso. Deus conhece o coração. Deus sabe a intenção do nosso coração. E para nós deixarmos, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens, ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está escrevendo. Olha o que ele escreve em Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agradar, procuro eu o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Aí eu te pergunto: você está sendo servo de Cristo? Nós estamos sendo servo de Cristo? Esses que estão na mídia, irmãos, estão sendo servo de Cristo. Porque quando traz a glória para si, traz a fama para si, está trazendo o que? Agrado de homens, está trazendo aplauso de homens para si, e não é para Deus, não é para Jesus, não é, é para eles mesmos. Aí Paulo vai dizer: se eu faço assim, se eu consigo agradar os homens vêm se agradar de mim, eu não sou servo de Cristo. Por quê? Porque para ser servo de Cristo, tem que agir como Cristo agiu, se esvaziar de você, sumir a sua posição, sumir a sua responsabilidade, em que Cristo seja glorificado através da sua vida. Eu louvo a Deus que nos traz palavras como essa.
Porque Deus muitas vezes precisa nos quebrar. Porque Deus muitas vezes Ele precisa nos moer, para que Ele não venha nos perder. Porém, infelizmente, quantas pessoas se perderam? Quantas pessoas se perderam? Quantas pessoas se apostataram? Quantas pessoas deram as costas para o seu Salvador? Porque preferiram a glória dos homens, preferiram a fama. Só que eles esquecem que tudo isso passa, tudo isso acaba. Eles estão contrários aos mandamentos do Senhor. Jesus vai falar em certa feita: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Antes, ajuntai-vos tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não pode corroer, nem os ladrões podem roubar. Tem muitas pessoas que estão juntando tesouros na terra. Tem muitas pessoas que estão juntando riquezas na terra e não estão juntando tesouro nos céus. Não estão juntando riqueza nos céus. Hoje, irmãos, muitos têm glória de homens. Hoje, muitos têm famas, mas amanhã não é conhecido mais. Aí, infelizmente, a pessoa só vê o lado e vive só um lado, que é o lado da fama e da glória, porque pode comprar o que quer. Compra avião, compra não sei o que, vai comprando. Aí quando, irmãos, infelizmente vem o outro lado da moeda, em que a glória do homem passa, como diz a Bíblia, murcha, seca, a pessoa não tem estrutura, irmãos, para viver sem dinheiro, sem glória de homem, sem fama. E muitos, infelizmente, tiram a própria vida, se suicidam. Aí eu fecho essa palavra perguntando: estaria Deus nesse negócio? Porque eu sei que muitos, como um dia eu perguntei: Deus, por quê? Como é? Deus me respondeu, Deus está te respondendo: não é minha glória, não é minha honra. O mundo da glória, o mundo da fama. Agora, a diferença, irmãos, do que é de Deus e do que é dos homens, é que dos homens não vai avante, mas de Deus permanece. Quando eles prenderam os apóstolos por causa dos milagres, depois que Jesus voltou aos céus, eles queriam apedrejar e matar os apóstolos. Mas um sábio entre os do Sinédrio, chamado Gamaliel, falou assim: olha, cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens. Cuidado. Porque certo tempo aí levantou um tal de homem chamado Judas, dizendo que seria alguma coisa, e ele levantou um punhado de gente com ele, mas parou. Depois levantou outro tal de não sei o que, e levou também com ele uns 400 homens, mas não deu nada. Agora deixa esses aí, porque se for de homem vai desfazer, mas se for de Deus, cuidado para vocês não se encontrar combatendo com o próprio Deus. E a Bíblia diz que o Sinédrio deu ouvido a esse homem respeitado por nome de Gamaliel, e só açoitaram eles, porque eles queriam matar eles como mataram Jesus. Mas o homem tendo ensinado com o Sinédrio com sabedoria, fala: não faça isso. Se for de homem vai desfazer. Essa glória é passageira, essa fama é passageira, mas se for de Deus ninguém pode parar. Amém, queridos? Se é de Deus, se você está no propósito de Deus, ninguém vai te parar, ninguém vai matar o seu chamado, ninguém vai matar o seu ministério, ninguém vai matar a palavra profética que Deus colocou na tua boca. Só quem crê nisso, levante as mãos e aplauda bem forte o nome do Senhor. Ninguém vai parar a voz profética na tua boca. Que o Espírito Santo continue falando contigo nessa palavra. Poderia abranger
mais sobre hoje, a atualidade, mas eu sei que você entendeu. Talvez era uma dúvida que você carrega, pastor, mas como assim? Cantava bem, louvava, pregava, agora pastor, abandonou família, pastor, é de assustar, é sim de assustar, é de assustar, mas a Bíblia também já nos adverte, muitos vão se apostatar da fé, tendo comichão em seus ouvidos, foi pregado esses dias aqui, né? Dando ouvidos a fábulas engenhosas, levantando mestres para si mesmo. É o que está acontecendo hoje. Mas se você quer ter um encontro com Cristo, se você quer ser arrebatado, irmãos, não saia do foco. Traga consigo os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus de Nazaré. Porque caso contrário, eu tenho que te falar, infelizmente, nós seremos um forte candidato ao inferno. Ao inferno. Aplauda Jesus. Glória.